Irmãos, hoje nós vamos falar aqui, né, desse assunto, ó, vamos parar de reclamar, né? Por que reclamamos tanto da igreja? Por que reclamamos tanto dos irmãos? Aqui é o capítulo da reclamação, capítulo 11. Você vai ver que não é só o povo que está reclamando, no geral está todo mundo reclamando ali. Você vai ver os israelitas reclamando, você vai ver as pessoas que vieram junto com os israelitas, que é chamado de vulgo ou populacho, estão reclamando. Aí, como se fosse pouca coisa, você vai ver o Moisés reclamando. Então, ali naquele arraial, parece que não tem ninguém em paz. Está todo mundo reclamando de alguma coisa, né? Um reclama de uma coisa, outro reclama outra, e o Moisés está reclamando porque eles estão reclamando, e aí então não tem fim, todo mundo está reclamando, e Deus lá do céu, Ele está escutando. Vamos lembrar como é que Israel chegou aqui no capítulo 11, tá? Do livro de Números. No começo, lá no capítulo 2 de Êxodo, no capítulo 1, perdão, eles eram escravos no Egito. Aí Deus veio, libertou o povo com uma mão poderosa, tá? E depois de libertar o povo com pragas, abrindo o Mar Vermelho, conduzindo eles naquele deserto, levou eles até o Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, eles ficaram muitos meses, uns 10 meses eles ficaram ali, e foi o tempo suficiente para Moisés subir no monte, receber a lei. Só para isso, aí foi 40 dias. Né? E aí depois ele desce, lembra que tem aquele problema lá do bezerro de ouro, tem que fazer tudo de novo, então lá vai mais outro tanto. E aí Deus ensina Moisés como fazer o tabernáculo, ele desce, surgem aquelas pessoas para construir o tabernáculo. Então eles estão num processo. Eles estavam ali na beira do Monte Sinai, e eles passaram todos aqueles meses aprendendo a palavra de Deus, eles passaram construindo o tabernáculo, se organizando, estava tudo certinho, né? O negócio estava avançando. E agora, irmãos, se você voltar para o capítulo 10, no versículo 33, eles acabaram de sair do Monte Sinai. Olha lá, no capítulo 10, versículo 33, por isso que eu falei da nossa jornada cronológica. Então, assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para buscar um lugar de descanso. Veja só que até a arca eles já têm, então eles já estão indo, a arca está indo na frente, a nuvem está por ali, a coluna de fogo vai acompanhar eles de noite, mas eles saem do Monte Sinai e eles caminham 3 dias avançando rumo a Canaã. Então agora finalmente, como nós cantamos na escola dominical, finalmente caminhando eles vão para Canaã. Eles estão indo, caminhando para Canaã. E aí, meus irmãos, acontece o que está escrito aqui no versículo 1 do capítulo 11. Vamos dar uma olhadinha de novo? E aconteceu que queixou-se o povo, falando o que era mal aos olhos do Senhor. E esse é o assunto. O assunto é a queixa, o assunto é a reclamação. A palavra de Deus usa muitas vezes esse nome aqui, ó, murmuração, né? Você sabe o que é murmuração? Você vai ler muito essa palavra na Bíblia. Você vai ler essa palavra aqui no Velho Testamento, muitas vezes. Você vai encontrar essa palavra no livro dos Evangelhos, quando as pessoas estavam murmurando lá, quando Jesus fazia alguma coisa, e os fariseus, os saduceus, os religiosos, os próprios judeus ficavam murmurando, ou seja, reclamando de alguma situação, reclamando porque não estava do jeito deles, reclamando porque não concordava com Jesus. E não importa se a murmuração ela é alta ou ela é baixa, se a reclamação é só dentro do coração, murmurando ali, eu não gostei disso, se este fosse profeta, ele ia saber que essa mulher aí não vale nada, olha só,
não é profeta coisa nenhuma. O camarada estava murmurando, era só ele próprio, né? Mas Deus escuta nossas murmurações. Ou pode ser um reclame mesmo, né? Um bocão aberto, correto? Que é o que está acontecendo aqui no versículo 1. O povo começou a reclamar, o povo começou a se queixar. Então aqui, irmãos, do que eles vão reclamar? Por que eles estão reclamando? E o que eles ganham quando reclamam? Então o nosso estudo hoje é simples como essas 3 perguntas aí, né? É simples assim. Do que eles estão reclamando? Nós sempre temos um motivo pelo qual nós reclamamos. E aí, o que se ganha com isso? Né? O que a gente ganha reclamando, seja no nosso coração, seja, meus irmãos, na frente de todo mundo, para todo mundo escutar? Como é que Deus vê a reclamação? Então, aqui, vamos voltar para o nosso estudo. Do que Israel está reclamando? Você percebe que no versículo 1 não é nomeado um motivo, uma coisa que seja clara. Simplesmente diz que eles murmuraram, falaram alguma coisa que era mal aos olhos do Senhor. Isso faz o quê? Isso nos faz pensar em qualquer coisa. É bom que não tenha mencionado de frente assim para nós, qual é? Por que eles estão reclamando aqui no versículo 1? Olha, não diz, mas diz que Deus se irou. O que isso nos ensina? Que não importa o motivo. Quando nós reclamamos, nós desagradamos a Deus. Não importa qual seja o motivo. Agora, nós temos no versículo 4 o segundo motivo. E aí sim, o vulgo ou o populacho que estava no meio deles veio a ter um grande desejo, né? Está lá reclamando. O que eles querem, né? Quem vai nos dar carne para comer? Final do versículo 4. Como é que era a reclamação deles? Eles estavam reclamando. Começaram a fazer uma bateção de panela, um panelaço lá na frente da casa do Moisés, da tenda do Moisés, ou perto do tabernáculo. Sabe como é que funciona essas coisas, né? Então começaram lá a fazer barulho, pá, e reclama, quem é que vai nos dar carne para comer? E aí? Não é? Nós queremos saber como é que vai ficar essa questão da alimentação. Né? Estão reclamando do que, meus irmãos? Estão reclamando do maná. Olha o que diz no versículo 6, lá no final do versículo 6, né? Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Então eles estão reclamando da comida. Agora imagine você, você, tá certo? Quantas vezes nós reclamamos da comida? Pensa bem, né? Aqui é um motivo que está claro, né, no versículo 4, que eles reclamam que eles querem carne, né? Eles querem carne, então eles querem carne, eles lembraram lá da cebola, lembraram do tempero, né? Lembraram também dessa tal da carne aqui, então eles querem uma coisa melhor para comer, tá certo? Eles estão reclamando do maná. Se eles estão reclamando do maná, eles estão reclamando do pão que Deus lhes deu. Agora, de uma forma caprichosa, o Espírito Santo, ele coloca aqui no capítulo 11, como é que era o maná. Então veja só, no versículo 7, o maná era como uma semente de coentro, a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se, o povo colhia e moía em moinhos, ou pisava-os num grau, e em panelas o cozia, fazia bolo, seu sabor era como o sabor de azeite. Então reparem, né? A Bíblia está dizendo assim, Deus está dizendo, eram umas sementes branquinhas, eram umas sementes assim que poderia ser levado para casa, porque o povo colhia, e aí o povo podia ter muitas opções, eles podiam moer, eles podiam amassar num grau, eles podiam fazer bolo, eles podiam fazer a comida normal mesmo. Então Deus está dizendo assim, olha, de fome
essas pessoas não iam morrer, correto? Então, Deus, irmãos, na graciosidade dele, na bondade dele, mandava esse cereal do céu todos os dias. A única coisa que as pessoas tinham que fazer é ir lá e colher antes que o sol aparecesse. Então, esse aqui é o passo que eles tinham que dar. Esticar a mão para fora da tenda e colher lá o maná deles. Agora, repare aqui, irmãos, que o maná, ele perdeu o gosto. O maná perdeu o gosto para o Israel de Deus. A comida celestial perde o gosto, não quer mais. Não quer mais o maná, né? Não quer mais o maná? Por que vocês não querem mais o maná? Versículo 5, né? Estamos lembrando do peixe aqui, do peixe que a gente tinha lá no Egito, dos alhos, da cebola, dos porros, né? E a gente dos melões, correto? Então a gente está aqui, a gente não quer mais o maná, a gente quer a comida egípcia. Eu já disse para vocês, estava reclamando da comida que Deus deu. Agora, para muitos cristãos, a Bíblia, ela é enfadonha. Os cristãos, eles não, assim, se falar para uma pessoa, ó, tem um livro aqui do Harry Potter, né? A pessoa é cristão. Estou falando do ímpio não, tá? O ímpio já faz isso mesmo. Aqui é o do Harry Potter aqui, ó, 1.600 páginas. Ele lê, tá? Vai ler e fala assim, não vejo a hora que sai o número 2, né? Porque faz fila, eles vão lá na fila, fica lá na fila, compra. Mas para decorar um versículo da Bíblia, é um horror. Olha o que está acontecendo com Israel de Deus. O maná perdeu o gosto. Eles não queriam mais. Eles queriam a comida lá de trás, lá dos egípcios, né? Então, olha, o conselho aqui, vamos cuidar. Cuidar do quê? Né? Que as coisas espirituais não percam o gosto para nós. O que são coisas espirituais? Primeiro, a Bíblia, né? A palavra de Deus. Segundo, a oração. E terceiro, a comunhão com os irmãos. Essas três coisas é um tripé, sabe? Se você tirar uma dessas pernas desse tripé aí, ou que seja esse aqui, né? Pense bem. Se a gente tirar uma dessas três pernas aqui, o que acontece? Ele cai. A mesma coisa na fé cristã. Você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa estar em comunhão com os irmãos. Ah, eu gosto só de ler a Bíblia e orar na minha casa. Então você está manquejando, você está fraquejando, você está contra aquilo que é ensinado na palavra de Deus, né? Não, eu até vou na igreja, mas esse negócio de ler a Bíblia não é comigo não. Você está manquejando. Tem que ter Bíblia, oração, comunhão, porque essas três coisas juntas são o alimento que você precisa para ter vitória sobre o pecado nesse mundo. Leitura da palavra, oração para você poder falar com Deus, para você confessar seus pecados, para você pedir socorro para todos os seus problemas. Ter a comunhão dos irmãos, ou seja, levai o fardo um dos outros, a palavra de Deus ensina isso. Então, irmãos, são indispensáveis. Para Israel no deserto, eles precisavam do maná. Eles não precisavam de melão, eles não precisavam de carne de peixe, eles não precisavam de alhos, de cebola, eles precisavam do maná. O maná representa a palavra de Deus. Então pergunte para si mesmo, vou perguntar para mim, né? As coisas espirituais são prazerosas para mim? Ou será que nada na igreja e nem na palavra, nas mensagens, me alegra, me satisfaz? Então a gente tem que se perguntar, a gente tem que chegar e fazer os check-up que precisa, o check-up espiritual, porque isso é muito importante. Agora, vamos para essa pergunta aqui, né? Por que o maná perdeu o gosto? Por que eles estão, né? Não estão querendo mais o maná, correto? Então vamos para o capítulo 11, versículo 4. Versículo 4 diz: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Então, por que o maná perdeu o gosto?
porque cobiçaram as coisas mais. Isso é um ensinamento de Paulo, lá no capítulo 10, no livro de 1 Coríntios. Ele dá essa explicação para essa situação aqui, né? Começaram a lembrar do quê? Da comida mesmo lá do Egito, né? Peixe, tempero. Eu não estava mais satisfeito com Deus. Não tinha mais satisfação, né? Agora, olha que interessante. E as coisas ruins que eles passaram lá no Egito? Os 400 anos de escravidão, eles não mencionam. Apanhar praticamente todos os dias, ninguém abriu a boca para falar desse apanhar dos exatores que iam lá, humilhavam as pessoas, faziam a cobrança, eles que pegavam o chicote e batiam nas pessoas. Ninguém abriu a boca para falar de escravidão, de exatores, ninguém abriu a boca para falar que eram surrados lá no tronco, não, ninguém abriu a boca para falar disso aí. Pior, ninguém abriu a boca para falar assim, lá no Egito, eles matavam as nossas crianças, eram mortes cruéis, a gente tinha que pegar o nosso nenezinho e jogar dentro do rio, ninguém lembra disso. Veja, quando um cristão deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, deixa de servir a Deus na casa do Senhor, ele vai voltar para o mundo. Ele está pensando que o mundo que ele saiu antes é melhor do que a igreja que ele está. Porque a igreja que ele está agora é que nem ele está vendo aqui, ele está vendo só defeito, ele não consegue ver virtude. É porque ele só está olhando para trás. Então ele está cobiçando as coisas mais. Ele quer voltar para o mundo, né? Ele quer viver ali. Então o mundo é perfeito, é a igreja que não presta. É os irmãos que são todos ruins, mas o mundo, na sua devassidão, em todo o seu pecado, em todas as coisas ruins. Não, esse mundo aí é uma coisa que eu nem sei como é que eu consegui deixar isso aí, né? Portanto, irmãos, não abriram a boca para falar das coisas ruins do Egito. Então, quando nós passamos a pensar nas coisas deste mundo, as coisas de Deus perdem o gosto. Nosso primeiro amor, que é Cristo, ele é deixado de lado. As coisas do mundo nos atraem mais do que o serviço do Senhor. E, por ordem, então, nós vamos deixar de ler a Bíblia, de orar e de ter prazer, meus irmãos, de estar na casa do Senhor. É sempre assim, né? Eu fico olhando esse maná aqui, coitadinho do maná, né? O pobre maná, né? É tão desprezado, sabe? O maná, irmãos, como eu disse, ele representa a palavra de Deus. É o alimento. A Bíblia é o alimento de Deus para nós. E de todas as épocas de igrejas cristãs de verdade, é claro que tem igreja que tem o nome de cristã, mas não são igrejas verdadeiras. Mas uma igreja cristã verdadeira, ela ensina a Bíblia, a palavra, e nunca o ataque contra a palavra dentro da igreja. Não é a criação de uma nova igreja, uma igreja errada, não. Da própria igreja, nunca o ataque ele foi tão feroz. Nunca tem se cumprido tanto as profecias proféticas e até do Apocalipse como agora. Nunca aconteceu isso. O maná, meus irmãos, sendo trocado pelo celular, pela TV, por todo o entretenimento que o mundo oferece, né? Então você vê as pessoas, como eu disse, nós mesmos, nós não vamos ler a Bíblia como lia, então nós devemos ler como líamos. Nós devemos nos apegar com a palavra de Deus como nós nos apegávamos. Você vê que numa igreja que ensina a palavra de Deus, os irmãos vão, eles têm resposta, eles conhecem os personagens da Bíblia, eles conhecem as histórias da Bíblia. E o que está acontecendo? Vai surgir uma geração que não vai saber de nada disso. É uma geração que não conhece nada da palavra de Deus, porque não se alimenta da palavra de Deus. É aquela geração que é o seguinte, ela sabe o que a internet falou para ela, ela sabe o que aquele filme da Bíblia, ou aquela novela da Bíblia falou para ela e acabou. Agora lembre-se que filmes, novelas e internet não são a palavra de Deus. Tem o dedo do homem ali. Onde tem o dedo do homem, tem o mal. Tem coisa errada.
Agora, se você tem a palavra de Deus, aí não, é diferente, né? Então, meus irmãos, é assim que se perde o gosto pelo maná, né? É uma questão de tempo, a pessoa deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, deixar de vir à igreja, né? Por isso o conselho, não despreze o maná que é a Bíblia. Não despreze a comida de Deus. Bom, agora e esse populacho aí? Vamos lá no capítulo 11, versículo 4, esse populacho. Quem são essas pessoas? Bem, quando Israel saiu do Egito, já saiu um pessoal junto com eles. Não saiu só israelita. Saíram outros grupos, né? Já estava lá, falando assim, oba, né? Se os israelitas que eram escravos estão fugindo, nós vamos fugir também, né? É como você vai lá numa cadeia, né? Eu me lembro que lá em Galho uma vez, o camarada lá esqueceu a porta da cela aberta, né? E foi saindo um atrás do outro, sabe? Quando via, estava todo mundo lá andando na rua, andando por beira do rio, pela linha de trem. E por quê? A porta estava aberta, eu vou sair, né? Então, se onde escapa um, pode escapar um monte. Agora, Deus foi para libertar o seu povo, para libertar o Israel, e naquele meio, muitos seguiram os israelitas, e foram juntos com os israelitas. Isso, meus irmãos, nós temos na palavra de Deus. Agora, esse populacho, eles representam uma coisa, o mal da mistura, tá certo? Porque eles estão misturados. Eles não tinham conhecimento de Deus, como tinham o povo de Israel. Aquele pacto, a aliança de Deus com Abraão, Isaque, Jacó, não tinha sentido para eles. Eles estavam ali porque era conveniente para eles, era muito conveniente estar ali e poder desfrutar até do maná, correto? Se Deus dá para um, é claro que Deus vai dar para o israelita, não vai dar para quem está junto? Claro que Deus vai dar. Então, irmãos, esse populacho aí, esse vulgo, representa o mal da mistura, e nada pode ser mais prejudicial na vida espiritual do crente do que essa mistura. É por isso que é uma dificuldade muito grande uma pessoa se converter quando a coisa é colocada de forma prática. Sai o semeador e prega, cai na beira do caminho, o passarinho come, cai na beira dos espinhos, é sufocado no meio das pedras, nasce, já morre, até que encontra um lugar bom, né? Uma terra boa, e aí começa a nascer, né? E produz 30, 60, 100, o diabo vai ficar contente com isso? É claro que não. Depois da parábola do semeador, como é que acaba a parábola do semeador? Acaba dizendo assim, que produziu 30, 60, 100, não é assim que acaba a parábola do semeador? E aí começa qual parábola? Começa a parábola do trigo e do joio. Pronto, calma lá. O que é o joio? O joio é essa mistura. Você vai ter no Novo Testamento o joio, você vai ter o fermento. Você vai ter lá no livro de Atos, meus irmãos, o dito pelo apóstolo Paulo, aquelas pessoas que entravam na igreja, se misturavam ali. Até Paulo ele vai longe no livro de Gálatas. Por quê? Porque ele diz que falsos irmãos introduziram e procuram espionar a liberdade. Não somente aqui nessa igreja, né, que é a minha experiência, mas lá no Morumbi, pelo menos por 2, 3 vezes já, nesse pouco espaço de tempo que eu estou lá, sempre alguém tenta entrar lá para espionar a liberdade e querer ensinar uma doutrina falsa. Por isso, olha, cuidado, né? Isso em relação a coisas espirituais. A coisa mais fácil que existe é se afastar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Então, o populacho aqui representa o quê? Representa o mal da mistura. Se você pega a verdade e mistura com a mentira, o pastor Glênio, ele falava o seguinte, né? A meia verdade, ela é muito pior do que a completa mentira. Ele falava isso lá, com aquela bocona dele, com aquela voz bonita que ele tinha, na primeira igreja batista de Londrina.
E era uma posição firme dele. Porque a meia-verdade, a pessoa fica meio balançado. Calma lá, parece, né? Agora, a completa mentira é fácil da gente achar e olhar e dizer, não, isso não está certo não. Mas e a meia-verdade? Agora, a questão é que não existe meia-verdade. Correto? Mas Satanás, como ele enganou a Eva, disse o apóstolo Paulo, temo que assim como a Eva foi enganada, também vós sejam que induzidos, enganados, e sejam afastados da simplicidade que há em Cristo Jesus. E isso eu estou dizendo em relação às coisas espirituais. Mas não é só, meus irmãos, em questão de doutrina, que o populacho, que a mistura aparece. A Bíblia diz que as más companhias corrompem o bom costume. Então, de repente, se você serve a Deus, pregue o evangelho para as pessoas lá de fora. Tenta trazê-las para a casa do Senhor. Nós vamos ter... Olha, não ache que a mistura vai produzir para você bênçãos na sua vida. Não deixe Satanás te enganar, porque não vai ser. Então é nesse sentido que se fala do populacho. Agora, irmãos, qual o resultado dessa reclamação? Todo mundo quer carne, todo mundo foi lá reclamar com Moisés, e Deus disse, não, eu vou dar carne, tá? Eu vou dar carne, capítulo 11 e versículo 18. Diga ao povo, santificai-vos pela manhã, e vocês vão comer carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne para comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor dará carne, vocês vão comer. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem 20. Vai comer o mês inteiro, até sair pelo nariz, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? E disse Moisés, 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tens dito, dar-lhes-ei carne, e comerão o mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar para que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés, teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. E saiu Moisés e falou estas palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e pôs ao redor da tenda. Uma palavra dura aqui. Deus estava escutando toda aquela reclamação. Não tem carne, a comida está ruim, nós não gostamos mais do maná. Aí Deus escutou e disse, olha, então vocês vão comer carne. Eu vou dar, não vai ser um dia, não vai ser 2, não vai ser 3, não vai ter 5, vai ser 10, vai ser o mês todo. Vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Ô pastor, que palavra dura é essa? Está escrito aí no versículo 20. Eu não estou falando nada que não está escrito. Está aí. Vai comer carne até sair pelo nariz. Acho que o pessoal já fica um pouco assustado, quando... Aí pensaram assim, que nem Deus está dizendo, mas será que Deus vai tirar todos os peixes do mar para nos dar? Será que nós vamos ter que matar todos os animais aqui? Mas como é que a gente vai beber leite? Como é que vai ser? Então aquela preocupação, como é que Deus vai dar carne por 30 dias para todo mundo comer até sair pelo nariz? A preocupação deixa de ser a carne agora, que tem tanto desejo, para ser assim, sabe? Da onde vai vir tanta carne? Mas tem uma palavra que Deus diz aí. Vocês acham que a minha mão é curta, que não pode dar carne para vocês? É aí no versículo 31. Então soprou Deus um vento, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e do outro, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Meus irmãos,
Deus mandou um vento lá e começou a vir aqueles pássaros, as codornas, e elas foram e morreram todas ali, sabe? 1 metro praticamente, 90 centímetros de codornas mortas num espaço de quilômetros. E ali elas estão, muita carne, muita carne. Versículo 32. Então todo o povo se levantou aquele dia, aquela noite. Estão trabalhando de dia e de noite, é? E todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colheu 10 homens, e as estenderam para si, ao redor, no arraial. E todo mundo foi lá, e colheu num dia, colheu no outro, de dia e de noite. Que desespero, né? As pessoas estavam famintas mesmo. Mas não eram famintas de comida, é de carne. E aí eles estenderam no arraial, ou seja, provavelmente salgaram, colocaram ali, sabe, para não apodrecer. Estão ali com aquela carne, agora está todo mundo contente, correto? Versículo 33, e quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor com uma praga muito grande. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Quibrote-Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote-Atavá, caminhou o povo para Azerote, e pararam a Azerote. Os que mais desejavam carne, eles morreram ali e não seguiram viagem. Veja, irmãos, que tem um ensinamento espiritual sobre isso aí, tá? Então, qual foi o resultado da reclamação? O povo está entregue ao seu próprio desejo, tá? Queremos carne, então Deus vai dar carne para eles, né? O que ganharam com isso? A morte. Por quê? Porque a carne aqui simboliza, meus irmãos, os desejos da nossa carne. E todas as vezes que nós investimos no desejo da nossa carne, nós vamos colher a morte. Nós vamos colher coisas ruins, maldições mesmo. A Bíblia não falha. A Bíblia diz que fez definhar as almas deles, né, no Salmo 106, quando está falando desse assunto, tá certo? Então, quando você for reclamar, ou quando eu for reclamar, vamos lembrar o seguinte: do que é que nós estamos reclamando? E por que nós estamos reclamando? Seria cobiça? Estou reclamando porque eu estou vendo o outro melhor do que eu. Ou seria insatisfação? Estou reclamando porque eu não estou contente com as coisas. Veja uma empresa, por exemplo. Aí uma pessoa está lá, ela está fora do serviço, está longe, né? E aí fica mandando um monte de currículo, fala assim: ei, fala com o fulano que conhece lá para me contratar, né? Ei, fala lá com o fulano, né? E fica lá o tempo todo. Aí, meus irmãos, entra, passa pelo RH, fala: olha, o salário aqui, rapaz, é pouco, é um salário mínimo, você vai ter isso, aquilo, aquele outro, tá beleza? Tá beleza, né? Ixi, estou muito feliz. É um mês. É um mês, pode ter certeza. Ô, louco, trabalhei que nem um cavalo, e olha que só estou ganhando nada, né? Que é isso? Greve. É assim que funciona. É assim. Eu estou falando de uma empresa, mas a gente pode falar, meus irmãos, da nossa casa. Então, qual é o motivo da gente estar reclamando, né? A gente está sempre reclamando. Eu não estou falando de vocês, não, eu posso falar de mim, né? Como a gente reclama, o tempo todo reclamando. Agora, o que é que a gente ganha quando reclama? Veja quanta coisa ruim a reclamação, ela trai para nossas vidas. Capítulo 11 ainda, o que nos espanta é no versículo 11. 11. É ver Moisés reclamando. É ver Moisés olhando para Deus e falando para Deus, né? O fardo está pesado demais, sabe? Olha, o Senhor me mandou levar essas pessoas
no colo, eu não gerei essas pessoas para carregar elas no colo, não foi eu que dei a luz a esse povo, né? E eu não tenho força, né, para dar. Quem sou eu? Aonde eu vou arrumar carne para tanta gente, né? Mas o irmão Moisés está bravo. E olha que ele era o homem mais manso que tinha sobre a face da terra. Se o homem mais manso da face da terra estava bravo, e ele nervoso mesmo, nervoso com Deus, bravo com Deus, estava bravo. Você acha que essas palavras são fáceis de ler no versículo 11? Porque fizeste mal ao teu servo? Porque não achei graça aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a cargo todo este povo? Concebi porventura eu esse povo, eu dei a luz a esse povo, para que me dissesse, leva no teu colo, como a ama leva uma criança que mama, a terra que juraste a seus pais? Da onde eu vou ter carne para dar para toda essa gente? Estão chorando aí para mim, dá carne para comer, dá carne. Eu sozinho, versículo 14, eu não posso levar todo esse povo, porque é muito pesado para mim. O senhor está entendendo, Deus? Deus, o senhor está entendendo que eu não consigo carregar esse povo, porque esse povo é muito pesado para mim? Poxa, então você tem os israelitas reclamando no versículo 1. E Deus castigou, Moisés orou, a praga cessou. Você tem o populacho reclamando no versículo 4, querendo carne. Deus mandou carne, foram comer, engasgaram, morreram. E agora você tem no versículo 11, o servo de Deus reclamando. Veja, irmãos, que a reclamação não é privilégio do populacho. A reclamação não é privilégio dos eleitos. A reclamação não é o privilégio de um homem. Então, um homem, meus irmãos, a quem Deus falou boca a boca, como Moisés. Deus mostrou a glória dele para Moisés. O que ele está fazendo? Ele está reclamando. Então, quando nós estivermos reclamando, vamos lembrar disso. Vamos lembrar de que Moisés está aqui reclamando, né? E o reclame é fruto do quê? Né? É fruto de um abatimento, sabe? A pessoa está ali pressionada. Se está pressionado, vou reclamar. Não seria melhor orar, conversar com Deus? Não seria melhor eu chegar e dizer assim, ô meu Deus, já estou com essa bocona grande aberta aqui reclamando, o Senhor tenha misericórdia, me perdoa. Senhor, eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que o Senhor é que carrega o meu fardo. Nós temos que ter em mente Isaías 53, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, irmãos, o que nós cristãos ganhamos quando nós reclamamos? E aí, tinha base a reclamação de Moisés? Pastor, ele não tem razão, ele tem razão. Então vamos ver aqui, né? Vamos pensar um pouco. O fardo, 600 mil só homens. Fora mulheres, crianças, além do populacho. Bem, o fardo era pesado para os ombros humanos, para Moisés? Resposta, sim. Era pesado demais para os ombros de Deus? Resposta, não. Moisés foi chamado para levar o fardo sozinho? Ele está falando que ele está carregando sozinho. Ele falou a verdade? Não. Ele não foi chamado para levar sozinho. Quem é que estava carregando aquele povo? Era Deus. Qual é a diferença de Deus carregar aquele povo? Por um só homem, através de 70 homens, ou através de 1000 homens? Qual que é a diferença? Nenhuma. Deus pode carregar o povo dele usando uma pessoa só, ou usando 70, ou usando 1000. Não tem problema. Olha, eu gosto do Jonatas, o filho do Saul.
Ele olhou lá para aqueles inimigos, estava ele sozinho, sabe? Olhou para o escudeiro dele e falou: ó, seguinte, nós vamos enfrentar essa turma aí, né? Fica aqui atrás de mim, eu vou para cima deles e você vai matando atrás, né? Aí o menino talvez pensou: é hoje que a gente morre, né? Vou fazer o quê? Aí ele disse aquela frase: para Deus não importa se vai livrar com poucos ou com muitos. Então, irmãos, Moisés estava enganado. Ele não estava carregando o povo. Quem que estava carregando o povo? Era Deus. Ele só era um instrumento de Deus. Nada mais. Agora estou cansado, eu escuto, né, os pastores: estou cansado, estou cansado, estou cansado. Bem, se for assim, sabe, meus irmãos, depois de 34 anos, 35 anos, é mais fácil as pessoas estar cansadas de mim, né? Mas a obra de Deus não é para cansar desse jeito. Como Deus reagiu aos reclames? Versículo 18 a 23, a gente viu aqui, né, Deus falando, palavras duras, sabe? Palavras duras, muito duras. Versículo 23, quero ler o versículo 23. Porém o Senhor disse a Moisés: minha mão está curta, teria sido encurtada a mão do Senhor, agora verás se a minha palavra há de se cumprir ou não. Então a gente tem que lembrar o seguinte: sempre que Deus coloca uma pessoa num cargo, Ele habilita e Ele sustenta. É diferente de quem se precipita, né? Eu fui... Não, calma lá, né? Que a pessoa que se precipita, quer assumir alguma coisa, quer assumir o ministério, aí fica reclamando o tempo todo. Minha casa não é boa que nem a dos outros, meu salário não é bom, não tem isso aqui, a minha igreja não tem aquilo lá. Ei, rapaz, calma lá. Se a pessoa não é chamado, ou ela é empurrada para o cargo, ou impõe-se ao cargo, então ela só vai viver reclamando mesmo. Se Deus me chamou, Ele tem que sustentar até o fim. Então aquele que Deus chama, Ele vai fazer o quê? Né? Ele vai habilitar e Ele vai sustentar. Então o sustento tem que vir de Deus. Isso é uma coisa que tem que entender. O servo de Deus tem que entender de onde que vem o sustento dele. O meu sustento vem da igreja. Não, o seu sustento vem de Deus. Não é da igreja, vem de Deus. Que vai chegar, se chegar uma guerra aqui, os irmãos não puderem vir para a igreja, e se de repente todos os irmãos tiverem os bens confiscados, como teve a igreja primitiva, e ninguém ficar com um centavo no bolso, então da onde vai vir o sustento do ministro? Então não é da igreja, é de Deus. Deus sabe o que faz. A carga de Moisés, meus irmãos, foi dividida. 70 homens foram escolhidos. Ele foi lá, colocou 70 homens. Olha que interessante aqui para a gente terminar, né? Versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirou do espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Veja só. Então, Moisés achava que estava carregando sozinho, que estava muito pesado para ele, achava que precisava daquela ajuda toda lá. Então Deus falou assim: então vou te dar os 70 aqui, não é isso que o seu sogro colocou na tua cabeça lá atrás? Então, fazer o seguinte, né? Vamos colocar aí, né? Coloca aí. E aí, meus irmãos, deu poder para aqueles 70. Não, nada disso. Olha aqui. Não houve aumento de poder. Houve uma divisão. Ele pegou do espírito que estava em Moisés e distribuiu entre os 70. É como se tivesse 70 reais. Pegou R$1 e deu para cada um. Acabou. Né? Então não teve aumento de poder. Não teve nada, né? Porque o poder estava onde? Estava em Deus. Então isso podia até aliviar Moisés temporariamente. Olha, agora, né, tenho 70 aqui,
né? Só que esse reclame que ele fez foi tido como mal pelo Senhor. Deus ficou triste com ele. Deus ficou triste. Porque ele estava falando que era ele que estava carregando, que estava muito pesado e tal. Então, alguém coloca isso na cabeça da gente. E se você pegar o princípio, quem é que colocou isso na cabeça dele? Foi o sogro dele, o Jetro. Lá atrás, falando, você não pode fazer isso, aquilo. A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes você está trabalhando, você está firme na casa do Senhor, aí você escuta uma conversa ali, uma outra acolá, e pronto, já se desanima. Está certo isso? Então, meus irmãos, se Deus deu aquela tarefa para Moisés, ele podia ter cumprido sozinho. Mas agora foi dividido. Dos quais 2 nomes nós sabemos, Eldade e Medade. Meldade, né? E fica essa lição aí para nós. Então, a maior lição de hoje, para terminar aqui, né? Não reclame do que você tem. O que você tem foi Deus que te deu, eles tinham maná, Deus deu o maná, reclamaram do maná. Deus deu um cargo para Moisés, ele reclamou do cargo dele. A reclamação tem origem no descontentamento e na falta de fé em nosso Deus. Sempre um descontentamento ou a falta de fé. É isso que gera reclamação. Você vê, pode pegar, né, dar uma vassoura para uma pessoa, sai varrendo aqui, para 2 pessoas. Uma vai cantando, alegre, o outro vai reclamando o tempo todo reclamando, né? Então aí você já vai ver, é uma insatisfação, né? Insatisfação, descontentamento, falta de fé. A reclamação atrai desgraça, a reclamação nos faz achar que não somos capazes. Aconteceu isso com Moisés, né? Não sou capaz, como ele disse, é muito pesado para mim. Ainda se dá uma de coitadinho, o Moisés, né? Mas vamos ficar com o conselho de Paulo: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Fazei tudo sem murmuração e nem contenda. Vamos tentar na nossa casa, aqui na igreja, vamos tentar no trabalho, a fazer tudo sem murmuração, a dar glória a Deus, a agradecer. Oh meu Deus, eu te agradeço, né? Te agradeço. Olha, agradecer mesmo a Deus, né, por tudo que Ele tem feito. Amém?